A grandeza de Divinópolis, o progresso, o desenvolvimento de nossa cidade, os divinopolitanos e aqueles que aqui vieram também trazer uma parcela de contribuição para que a nossa cidade fosse chamada de capital do centro-oeste das Minas Gerais. Daqueles que vieram também de muito longe, nós vamos falar hoje, através de uma pessoa muito conhecida e que muito tem contribuído com Divinópolis, o empresário José Luiz Seabra. Zé Luiz, o seu nome completo, seus pais, agora a idade fica por sua conta. Então, Garcia, José Luiz Seabra Santiago, minha mãe Emília Seabra Santiago, meu pai Raimundo Marcelino Santiago. Ambos já faleceram. Onde você nasceu, Zé Luiz? Nasci em Ananindeua, no estado do Pará. Paraense, mineiro, divinopolitano de coração. Ô Zé Luiz, a sua infância, o início da sua vida, da sua existência no Pará. Olha, no Pará eu recordo de muitas coisas boas, Garcia. A minha infância, até os 12, 13 anos, eu morei em Belém, né? E lá me recordo por exemplo, de levar uma vida assim, ainda de menino, né? Mas sempre me preocupando, desde pequeno já, aquela preocupação em trabalhar. Eu, na época, eu já catava jambo no quintal e ia vender no famoso Ver-o-Peso lá em Belém. Carregava numa caixa e ali iniciou tudo. Agora, com o tempo, veio o golpe militar em 1964, todo mundo lembra, né? Meus pais, que era ferroviário, trabalhavam na extinta Estrada de Ferro de Bragança, teve que os militares acabaram com a Estrada de Ferro lá, ele era ferroviário, né? Teve que escolher um lugar para residir. Que eu lembro bastante de lá, tinha um igarapé no fundo de casa, eu gostava muito, uma passagem boa era essa, de tomar banho nos igarapé, de assistir aquele Ciro de Nazaré. Agora a fase ruim também tinha as coisas ruins de lá, eu lembro a gente usar a privada, o banheiro, assim, no fundo do quintal, longe, e chovia, era uma dificuldade à noite, mas eu passei, ainda vivi isso, de usar a privada lá no fundo do quintal, às vezes ia com lamparina, minha avó pegava a gente novinho, ainda ia com lamparina, até chegar na privada. Lá chove muito, né? E chove muito, às vezes chovendo, você tinha que fazer suas necessidades fisiológicas, você tinha que ir. Como também eu lembro daquele toque de recolher na época desse golpe militar, ou revolução, para outras pessoas consideram, né? Eu lembro também, assim, daquele toque de recolher, as injúrias que eles faziam com o povo. A perseguição. A perseguição, né? Laçava a gente na rodovia. E todo tipo de terror para mim na época, né? Então eu convivi com essas coisas e depois disso aí, Agora... sim, pode continuar. Como o meu pai praticamente obrigaram ele a sair lá de Belém, nós viemos juntos. E como é que foi que vocês optaram por Divinópolis, né? Vocês já tinham ouvido falar alguma coisa sobre Divinópolis? Aliás, isso foi em que ano, hein? Essa mudança de lá para cá? 66. 66. Você já tinha ouvido, o seu pai já tinha ouvido falar na rede aqui em Divinópolis para fazer essa opção, sobre a cidade, se era boa, se era ruim e tal? Não, Garcia, interessante. Então, nós tivemos depois já assim, ele procurando um meio de ficar fixo lá em Belém, quando acabou a Estrada de Ferro, né? Correio, trabalhar no próprio aeronáutico, outro órgão federal, não foi possível. Daí viemos, teve que apresentar, ele escolheu Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Minha mãe era asmática e tinha uma fama do clima bom aqui, escolheu. Chegando em Belo Horizonte, meu pai se apresentou no subtenente, lá, enquanto esperava o subtenente, o diretor da rede, né? Na recepção, a secretária do diretor, ele virou para ela, estava com um envelope para se apresentar, uma carta, né? Meu pai virou para a menina, a moça lá, recepcionista, virou e falou assim: deixa eu falar,
sem ser a capital Belo Horizonte, qual uma cidade que você me indicaria mais próximo, onde tem A rede. as oficinas, né, da rede? Aí a moça falou com ele, olha, Divinópolis é uma cidade boa, ela está crescendo e tem uma perspectiva de desenvolvimento grande. O senhor que tem 11 filhos, talvez lá seja bem. Mas ela citou Araguari, citou, acho que Conselheiro Lafayette, citou Lavras. Aí meu pai, quando o diretor chamou ele estava com a carta de apresentação, como ele citou Araguari, Lavras, Conselheiro Lafayette, daí ele lembrou que a menina tinha falado, ele falou assim, olha, tá bem, o senhor pode optar por essa cidade. Ele virou para o diretor e falou, tornou ver a cidade, falou, essa é de nome maior, Divinópolis. Escolheu Divinópolis. Foi, escolheu. Tudo assim, sem conhecer nada. Tudo conhecer, né? É o destino, né? É o destino. É verdade. Mas, Zé Luiz, daí a família chega a Divinópolis, aí você começa, por exemplo, a estudar os primeiros estudos. Como é que foi isso aí? Os primeiros, assim, interessante falar que nós chegamos de trem ainda, na estação aqui. Quando chegamos lá, aí de trouxa, só trouxe rede, que achava que aqui era quente também, era muito frio, né? Trouxemos rede e que trouxa, 11 meninos, meu pai, minha mãe. Aí minha mãe pegou, quando o trem parou, ela pegou na mão da gente, esse momento eu não esqueço, Garcia. Ela virou e falou assim, o trem parou, mas ele continua. A vida nossa, nós paramos aqui, mas a vida vai continuar. É muito... Isso muito profundo, né? Foi Isso emociona, eu estou vendo que você está até emocionado. Esse momento eu não esqueci, né? Aí, bom, nós mudamos para o bairro, que era a Vila Operária, o Esplanada, lá o famoso, né? Deram uma casa inicialmente entre o campo do Flamengo e a linha de ferro. Meu pai já ficou esse problema todo de militarismo, ficou com medo da gente morrer tudo ali, atropelado. Ele falou, não tem aquelas casas da rede ali perto ali, da Praça Campo do Bom Sucesso ali e tal. Isso, no Campo Flamengo ali. Que é as casas que ficam entre a linha e o campo. Ah, sim. Meu pai não gostou, depois fomos morar no Esplanado, pagando aluguel, porque eles não deram outra casa de perseguição, não deram outra casa pra gente. E fomos morar lá, eu estudei no grupo Pedro Magalhães. A minha primeira professora, eu lembro, foi Dona Aparecida Fagundes. E foi uma luta, Garcia. É viva, né? A Dona Aparecida assim, o Pedro Magalhães é o grupo lá, né? Lá do Esplanada. Isso. Daí você fez lá os primeiros estudos e tal, e saiu para fazer o ginasial, começou a trabalhar. Quer dizer, tem que casar uma coisa com outra, que é para o sustento da família, né? Você teria que continuar estudando e trabalhando. Aí como é que foi esse dilema? Então, Garcia, isso aí foi muito assim, interessante, né? Porque nós éramos 11. Todo mundo teve que procurar trabalhar para ajudar na renda do meu pai e da minha mãe, porque a gente pagava aluguel, era caro, entendeu? E teve também assim uma dificuldade muito grande para se adequar no clima, né, que era totalmente diferente. E tivemos que trabalhar e estudar. Você lembra de alguns professores, Zé? Muitos lembro. Vamos no ensino primeiro grau, que é o ensino médio hoje, né? Lembro da professora Lucila, lembro do professor Jadir. Eu estudei, Garcia, foi difícil esse ensino médio para mim, porque meu pai não tinha condição de pagar, só tinha um colégio que era de Era um colégio particular. Gratuito. Ah, sim. Era do Estado. Era do Estado, o resto tudo era particular. Então eu fui estudar inicialmente no Roberto Carneiro, que tinha um convênio com a rede e dava um desconto. O doutor Luiz ainda era o diretor. Secretário de Educação. Isso. Então, assim, até se me desculpe, se eu fosse estar vários mestres, né, que deu aula para mim, são muitos, mas no Roberto, vamos ver, no Roberto Carneiro, eu lembro da professora Lucila, eu lembro da Dolores Swing, eu lembro do Oduvaldo, eu lembro da Creuza Pereira, eu lembro eu tinha dificuldade para pagar, meu pai ia para o outro
Ficava rodando, ginásio, né? Fui pro Leão 13, professor Lara, e lá, porque muitas vezes eu estava até devendo, e eu chorava num pé deles para poder me aceitar ali a transferência, para não parar de estudar, né? E lá o professor Levi deu aula para mim, o professor Macemiro. Você me desculpe se eu esquecer de alguns, né? Mas são tantos professores. O Carlinho deu aula para mim. Deixa eu ver quem mais. Na verdade é que todos são inesquecíveis, né? Todos, Ô, Zé Luiz, e o primeiro emprego? Como é que você começou a trabalhar aqui? Como é que foram os seus primeiros passos aqui, né, para ajudar na renda familiar? Olha, o primeiro emprego foi interessante também, Garcia. Minha mãe era cliente de uma loja brasileira, seu Jovino Moura, e foi pagar uma prestação, eu fui do lado dela. E ele me viu e minha mãe pediu um emprego lá para mim, uns meses atrás, né? Aí ele pegou, quando eu fui do lado da minha mãe, ele virou e falou assim, você está disposto a trabalhar? Eu falei, tô. Você quer começar amanhã? Eu falei, quero. Aí fui trabalhar de cobrador na loja A Brasileira, na 1º de junho ali, próximo onde eu tenho a loja hoje, né? Depois fui trabalhar na Tony Calçado, a loja do Tony, esse que ajuda na missa carismática ali no santuário, a famosa loja Tony Calçado. Da Tony eu fui para Samelo, trabalhei na Samelo, uma loja que era lá de Franca, da fábrica Sapato Samelo. Depois fui para Bemoreira. O Rômulo, eu tinha conhecido o Rômulo, o famoso Rômulo da Bemoreira, ele me chamou para trabalhar no Bemoreira. E sempre estudando, paralelamente, aí eu já estava fazendo, nessa época, o 2º grau. Estudei no Coteon, fui um dos primeiros alunos da escola Coteon, em Divinópolis. Eletrônica. Aí formei para eletrônica e tive um convite para trabalhar na Fiat em Betim, a Fiat Automóveis lá em Betim. E lá, naquela época, depois de passar por essas lojas, fui trabalhar na Fiat em Betim e fiquei trabalhando lá mais ou menos 2 anos e meio. Eu lembro que nós iniciamos todo esse... Ninguém acreditava muito na Fiat, né? Chamava um carrinho de motor de liquidificador, chamava o carro não sei de quê, e o negócio na época era o Fusca. Mas a gente conseguiu, assim, eu fico muito feliz de eu poder ter ajudado assim, a iniciar essa produção lá na Fiat. Eu fui um não os primeiros empregados, mas eu estava bem no início da fábrica lá em Betim, né? Portanto, Garcia, eu fiquei lá 2 anos e meio, quando eu vi que não era meu negócio era lidar com o povo, era vender, entendeu? Não era muito de ficar em indústria, era mais varejo. Aí você descobriu que tinha uma veia, né, para comerciante e plantou a primeira loja Seabra Center. Como é que foi a primeira loja? Como é que foi? Você ficou com medo de fazer algum investimento? Deu alguma apreensão em você? Não, Garcia, medo, quando a gente inicia uma coisa, mas tem um sonho, né, uma visão, a gente não pode ter medo. O que eu fiz foi acreditar. Até eu gosto de acreditar nas coisas. E com a indenização da Fiat, eu parei para pensar. Divinópolis já estava com 70 e... Divinópolis nos anos 80, eu abri minha loja em 79, estava mais ou menos com 117 mil habitantes. Quando nós chegamos lá atrás, em 66, Divinópolis tinha 53 mil habitantes, olha o tanto que cresceu. E eu com uma visão mais sistêmica, né? Olhando essa cidade sentiu que dava para crescer com ela, né? Uma cidade que, banhada, aí, temos 2 rios magníficos que atravessam a nossa cidade, que é o rio Itapecerica, Pará. Itapecerica até, acho que são 18 quilômetros na área urbana, né? Nessa época ainda tinha um pouco de área rural. E a cidade crescendo, gerando muito emprego. Eu acreditei. Tinha uma coisa assim que a gente fala, acreditei, mas a gente com o pé sempre atrás.
era uma época de muito movimento, assim, de greve metalúrgica. Divinópolis estava nesse processo. E o nosso presidente hoje, o Luiz Inácio Lula, né? Ele era o líder desse movimento, ele vinha muito a Divinópolis. E teve uma pessoa que ainda falou, mas você vai abrir loja agora com essa turbulência. Essa crise, né? Eu falar, não, eu vou acreditar. Minha mãe dando muita força, né? Pessoa de visão. Onde é que foi a primeira loja? A primeira loja na Rua Goiás, 152, quase esquina com a Getúlio Vargas. Dali você foi crescendo junto com a cidade e foi ampliando os negócios, né? Exatamente. Olha, você vê, eu comecei a loja, minha loja tinha menos de 20 metros quadrados. Com pouquinha coisa. Mas caminhando, acreditando na cidade, eu fui também crescendo junto. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de sair do ponto que eu estava, passei para o melhor, que já era na Rua Goiás, ali, número 421. Quase aqui na esquina da Antônio Olivo Moraes. Daí você depois passou para onde é a loja atual, né? Isso. A 1º de junho, esquina com Minas Gerais. Exatamente. Passei para Minas Gerais com a 1º de junho, né? Ô Zé Luiz, esse seu tino comercial, esta sua atuação vitoriosa como empresário aqui em Divinópolis, né? Lhe proporcionou, por exemplo, a oportunidade de presidir o CDL, também de participar da Fambacor, de movimentos importantes, inclusive em prol do meio ambiente. A gente sabe que você é um amante da natureza e isso lhe trouxe, além do êxito, né, empresarial, lhe trouxe também muita riqueza espiritual, né? Garcia, eu vim de um lugar onde a gente ainda convivia com a natureza, né? Então, nada mais do que chegar aqui em um lugar que era puramente metalúrgico, a gente já naquela época, a gente se preocupar com essa preservação do meio ambiente, né? E eu acho o seguinte, qualquer empresário, ele tem que estar hoje, e sempre deve estar, lado a lado com a comunidade, com a sociedade. Exercer aquela cidadania que a gente tem, porque não adianta você ter seu negócio e viver omisso às coisas da cidade. Tem que participar, né? Tem que participar. E eu tive essa oportunidade de participar da Associação dos Moradores lá do Esplanada, no bairro, né? Depois disso também eu ajudei a fundar, junto com outros pensantes também, o Conselho Comunitário de Roseira e Barragem, com o intuito desse conselho mais da preservação lá do Rio Parada, das margens, né, da orla, que até aí a gente tem que ter essa visão da floresta, não só da árvore, entendeu? Eu comprei um sítio lá e vendo o povo cada vez mais acabando com a natureza, falei, vamos fazer uma associação, e um dos artigos principais do estatuto era a preservação ecológica, né? E depois que eu fundei, fiquei 2 anos como presidente do Conselho Comunitário de Roseira e Barragem, né? Aí fui também para ser convidado, tive um convite da diretoria da CDL para ser o presidente, já que eu era associado desde quando abri minha primeira loja da CDL. E esse seu interesse, né, nas coisas por Divinópolis fez com que você sonhasse até com a sede própria do CDL, né? Isso. Foi um grupo, costuma falar, ninguém faz nada sozinho. São diretorias que vai construindo as coisas. No meu mandato em 2000, foi mais ou menos 2001, eu consegui assim a reativar a construção da sede, né? E também logo depois o outro presidente já transferiu para lá, que até tinha um tabu, que ela ficava aqui no Costa Angel, ninguém queria mudar para lá. Aí em seguida o presidente mudou. Como na época também, que eu fui presidente do CDL, eu sempre achei o seguinte, que eu tive oportunidade, não deixei de ter, muita gente colaborou. A primeira blusa de frio que eu usei nessa cidade foi doada. Eu lembro a família do famoso Ivan Rodrigues de Oliveira,
Nosso vereador sem Câmara Municipal para atuar, mas atuava pelo povo. Pelo povo, me doou uma blusa, porque a gente sentia tanto frio, Garcia, tanto, que a gente chegamos aqui, foi mais em janeiro, mas logo de repente chegou março, né? Parece que naquela época fazia mais frio, né? Fazia, muito mais do que hoje, né? Bom, aí, então, Garcia, eu lá pela CDL, eu já me preocupando, sempre fui assim também, que se eu tiver oportunidade, acho que todo mundo tem. Eu acho que eu tenho loja, uma das missões da minha loja é dar oportunidade para jovem. Você, dando oportunidade para jovem, aproveitando que você falou nisso, abrir emprego, né, para as pessoas, e você sempre gostou de trabalhar com os jovens. Isso, porque eu acho que o jovem, quando ele pega, igual eu peguei essa oportunidade que foi me dada, ele tem tudo para crescer, ele tem tudo para ser um cidadão, para ser uma pessoa de caráter, viver com dignidade. Quando ninguém dá a oportunidade, as portas fecham, o jovem vai fazer o quê? Vai procurar outras coisas. Essa é a sua sensibilidade, né, que você passou por isso, né? Eu passei. Aí, então, quando eu fui ser presidente da CDL, uma das preocupações minhas, nós criamos lá um curso, descobrindo novos talentos em vendas. E foi um sucesso, conseguimos capacitar 45 jovens na faixa de 14 a 18 anos, que hoje muitos estão aí no mercado de trabalho. Eu sinto até muito feliz com isso. E por essas iniciativas e por sua atuação, Zé Luiz, você recebeu justas homenagens, né, aqui das autoridades divinopolitanas, né? Sim, fui agraciado com a comenda Medalha Candidez pelo vereador Vanilson Rocha, na época, e para mim foi uma felicidade, né? E também logo depois recebi a medalha em nome da Câmara de Agentes Logística, a CDL, pelo Adorzinha, como relevante o serviço prestado naquela entidade. E você, Zé Luiz, como nunca parou, e eu sei que nunca vai parar, chegou a concluir agora recentemente o seu curso superior, né? O curso superior, conhecimento, Garcia, o ser humano, quanto mais ele consegue, é melhor. Ainda mais no mundo competitivo, que a gente tem que buscar sempre atualização em todos os aspectos. A comunicação hoje é muito forte, se você não se qualificar. Então esse foi um motivo para mim fazer mais recente esse curso de gestão comercial. Para mim poder me qualificar também, porque a gente lida com pessoas em volta, eles acabam o capítulo que a gente sabe, mas chega uma hora que a gente também precisa captar mais coisas. Então a capacitação hoje também, eu acho que qualquer empresário ele tem que estar atento a isso, porque a mudança ela acontece é igual um relâmpago, do dia para a noite. Se a gente não estiver preparado para enfrentar todas essas mudanças, você tende a desaparecer do mercado. Ô Zé Luiz, desde aquele longínquo 1966 de Pará, de Belém do Pará para Minas Gerais, até esse 2009, tudo isso valeu a pena? Valeu, Garcia, muito, muito, porque eu acho que quando você assim se propõe as coisas, né? Eu vou, da sua pergunta, só vou voltar atrás. Por exemplo, agora eu sou membro do Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. A gente está tendo um trabalho ali... Não para nunca. Não para, Por quê? Para a gente poder monitorar, controlar esse consumo de água. Está entendendo? Racionalizar mais esse consumo. É um também das metas do Estatuto da Bacia, do Comitê. Essa preocupação com a água, porque a água é um dom de Deus. Se a gente não se preocupar com ela... Você se considera um homem realizado? Felizmente, Garcia, com dignidade, honestidade, humildade, consegui vencê-las, as barreiras. E hoje está satisfeito, feliz da vida, né? E daqui para frente é só alegria, né? Alegria sempre tem que estar no coração da gente, né? Não pode assim deixar, não. Mas, felizmente, eu consegui vencê-las. Muito bem. As dificuldades. José Luiz Seabra Santiago veio lá do Belém do Pará
abriu as suas lojas aqui, trabalhou, estudou, formou família e é gente da gente.